Olá, pessoal. Eu sou o Joaquim Vasques, sou médico reumatologista. Estou hoje com o Dr. Guilherme Balbi para a gente conversar um pouco sobre o uso dos glicocorticoides e dos anti-inflamatórios não esteroidais no tratamento da dor do trauma e em status pós-cirúrgico. Então, Dr. Guilherme, é um prazer estar aqui com você hoje. A gente sabe que esse processo inflamatório após o trauma ou após uma cirurgia, ele, de certa forma, ele é super importante. Ele que vai coordenar as células de defesa para atacar micro-organismos que eventualmente queiram causar infecção nesse processo inflamatório, ele que vai recrutar a cascata da coagulação e que vai coordenar também as células que vão disparar a resposta cicatricial. Só que quando isso é de uma forma muito exacerbada, vai trazer alguns desconfortos para o paciente. Então, dor, perda de funcionalidade. O que você tem para falar sobre isso? Exatamente, Joaquim. Essa inflamação ela tem seus efeitos positivos, mas ela vem junto muitos efeitos deletérios, como a dor e a limitação funcional. E quando ela acontece de forma exacerbada, ela pode trazer prejuízos para a cicatrização, além de trazer repercussões sistêmicas ao paciente. Sim. O que a gente tem, né, então, de ferramentas para tratar, ou melhor, para modular esse processo inflamatório, principalmente os glicocorticoides e os anti-inflamatórios não esteroidais. Vamos tentar falar um pouco primeiro sobre os glicocorticoides, né? Então, para a gente ter uma ideia da importância desses glicocorticoides, lá em 1950, 3 colegas ganharam o prêmio Nobel por conta do glicocorticoide, né? Então, eles usaram um extrato da glândula adrenal, que a gente sabe que é quem produz o glicocorticoide endógeno, usaram isso para tratar artrite reumatoide e, para a época, eles tiveram resultados assim simplesmente fantásticos, né? Explica um pouco aí pra gente, Guilherme, como que funciona essa produção do glicocorticoide endógeno e quais que são os seus efeitos. Então, Joaquim, como você falou, são as suprarrenais que produzem diariamente o nosso cortisol. E as principais funções deles são regular o sistema imune e a inflamação, controlar o metabolismo de proteínas e carboidratos e, além disso, preparar nosso sistema nervoso autônomo para situações de estresse. Então, por isso que o nosso corticoide ele é produzido principalmente pela manhã, próximo ao despertar, e após situações de estresse, como traumas e cirurgias. Perfeito. E esses glicocorticoides, né, então a gente tem a produção endógena na nossa adrenal, mas a gente pode utilizar formulações farmacológicas diversas para simular os efeitos, né, para atingir os mesmos efeitos do glicocorticoide endógeno. Então, por exemplo, prednisolona, prednisona, dexametasona, betametasona, triancinolona, uma lista realmente muito grande. Quando a gente fala do cortisol farmacológico, a gente vai chamar isso de hidrocortisona, que basicamente é a mesma molécula do cortisol. E quando a gente dá para o paciente essas formulações em doses acima do que o corpo produz, né, que a gente vai chamar de doses suprafisiológicas, é que a gente atinge então esses efeitos farmacológicos de controle da inflamação. E isso é super útil tanto num pós-trauma como, por exemplo, num pós-cirúrgico. Exatamente. E assim, quando a gente vai falar mais especificamente sobre o uso do glicocorticoide no perioperatório, a gente tem várias funções. A gente sabe que o glicocorticoide, quando aplicado no intraoperatório, ele reduz sintomas como náuseas e vômitos no pós-operatório. E aí a dexametasona ela é muito utilizada na indução anestésica com essa finalidade. Além disso, algumas outras cirurgias em que o edema da inflamação ela é muito prejudicial, por exemplo, uma neurocirurgia, uma cirurgia plástica ou cirurgias de vias aéreas, muitos autores advogam a favor do uso do glicocorticoide no perioperatório para reduzir esse edema. E quando a gente vai falar de dor no pós-operatório, ele tem um efeito muito interessante, principalmente por reduzir o uso de opioides no pós-operatório. Um exemplo disso foi um estudo que mostrou que nas artroplastias total de quadril, ele reduziu o uso do tramadol sem agregar mais efeito colateral e reduzindo a dor no pós-operatório. E um outro estudo também com a prednisolona mostrou que o uso dessa medicação reduziu também a dor no pós-operatório de tonsilectomia. Então, ele tem muitas funções assim no pós-operatório. Perfeito. São dados super interessantes porque é uma das coisas que a gente muito busca, né, nesse pós-operatório é talvez reduzir a dose de opioide que o paciente precisa receber para ter um pós-operatório tranquilo, vamos dizer assim.
Só aproveitar um pouco o gancho do que você falou da prednisolona, a gente sabe que tem prednisolona, qual que é a diferença entre as duas? Também são moléculas muito semelhantes, tanto que a dose que a gente usa delas é a mesma, então 10 mg de prednisona equivalem a 10 mg de prednisolona, mas a gente entende a prednisona como uma prodroga. Então a prednisona ela precisa do metabolismo hepático para ser convertida em prednisolona, né? Então, talvez se a gente usa a prednisolona direto, a gente, mesmo um fígado que não esteja com a capacidade tão boa de processar essa medicação, a gente vai ter o mesmo efeito. E nós, como reumatos, não temos como não falar dos efeitos colaterais de glicocorticoides, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente vê na nossa prática, né? Então, a gente usa bastante glicocorticoide, muitas vezes no longo prazo, e a gente termina observando nos nossos pacientes surgimento de efeitos colaterais, como catarata, hipertensão, diabetes mellitus, osteoporose, que a gente vê bastante. Então, uma mensagem que a gente já quer deixar clara desde agora é que esses efeitos colaterais eles são reais, eles existem, mas se a gente utiliza esses glicocorticoides pelo menor tempo possível e, super importante, na menor dose possível, a chance da gente chegar nesses efeitos colaterais é bem mais baixa. Então, como sugestão aqui, por exemplo, nesse estado pós-trauma ou pós-cirúrgico, limitar esse uso a no máximo 10, 14 dias, que a gente sabe que isso vai reduzir muito a chance desse paciente ter algum desses efeitos colaterais. Isso mesmo. E quanto à supressão do eixo? Boa, essa também é uma coisa que a gente da reumato lida bastante, o pessoal da endócrino lida bastante com isso também. A gente sabe que a nossa produção endócrina, né, como você falou dos glicocorticoides, são lá da adrenal. Mas isso não é uma coisa isolada, é o que a gente chama do eixo da hipófise, hipotálamo e adrenal. E se a gente dá uma fonte exógena de glicocorticoide por muito tempo para o paciente, esse eixo vai ser suprimido e aí na hora que você retira o glicocorticoide exógeno, o paciente não está produzindo o glicocorticoide endógeno e ele fica num estado de baixos níveis séricos de cortisol e pode ter problemas graves por conta disso. Só que para esse eixo ser suprimido, a gente sabe hoje que precisa de pelo menos 2 até 3 semanas de uso contínuo. Então, nos pacientes que vão utilizar esses glicocorticoides por menos de 3 semanas, a gente não precisa se preocupar com essa supressão do eixo da adrenal. Então, por exemplo, o paciente que usa por meses, na hora que a gente for pensar em retirar essa medicação, a gente precisa desmamar lentamente até a suspensão. Usou por 10, 14 dias, o eixo não está suprimido, então você pode retirar a medicação sem fazer desmame. Perfeito. E outra coisa que é muito interessante também é a questão da infecção, né? Mas hoje a gente sabe que a gente tem evidências muito boas em relação à infecção no pós-operatório quando a gente aplica o corticoide na indução anestésica, no intraoperatório. Então, existem estudos mostrando que isso não aumenta o risco de infecção do sítio cirúrgico quando comparado ao placebo. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo porque é uma preocupação realmente do uso de corticoide nesse contexto. Isso, né? Como você falou, né? Se esse corticoide ele influencia nessa resposta inflamatória, se ele influencia nas células de defesa, o uso em doses altas ou prolongado, ele de fato vai aumentar o risco infeccioso do paciente. Então, aqui bater novamente nessa tecla. Os glicocorticoides são medicações muito interessantes, tanto no tratamento da dor e da inflamação do pós-trauma e do pós-cirúrgico, mas a gente sempre precisa ter esse cuidado de usar a menor dose possível pelo menor tempo possível. Esse é basicamente um mantra do reumatologista, né? E que eu acho que a gente precisa disseminar isso para os colegas das outras especialidades também. De glicocorticoide, acho que isso era o mais importante que a gente tinha para falar. E agora vamos para outra classe de medicação super, super importante para esse tema e que nós reumatologistas também usamos muito, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Vamos lá. Então a gente sabe que os anti-inflamatórios não esteroidais são fármacos que eles vão também bloquear essa via inflamatória pelo bloqueio da ciclooxigenase, que daqui em diante a gente vai chamar de COX.
E essa COX, o que ela faz? Ela pega o ácido araquidônico, que vem da membrana plasmática, transforma esse ácido araquidônico em prostaglandinas, que a gente sabe que tem um baita papel inflamatório e que aumenta a sensibilidade à dor dos pacientes. O que você tem para falar para a gente disso aí, Guilherme? Então, detalhando um pouquinho mais, a COX ela tem duas isoformas, a COX-1 e a COX-2. Enquanto a COX-1 ela é expressa constitutivamente para exercer as funções fisiológicas das prostaglandinas, a COX-2 ela está mais relacionada ao estado inflamatório agudo, certo? Perfeito. E essa COX-1, né, que você comentou de efeitos fisiológicos, né, então principalmente proteção da mucosa gástrica, regulação do fluxo renal, que são efeitos colaterais que a gente conhece também dos anti-inflamatórios. E se a gente for pensar de uma forma fisiológica, talvez seria intuitivo imaginar que bloquear seletivamente a COX-2 seria sempre mais interessante, já que essa COX-2 basicamente está expressa no processo inflamatório e não na regulação fisiológica. Só que não é bem isso que a gente vê na prática, né? Então, de fato, quando você usa um bloqueador seletivo da COX-2, então um anti-inflamatório não esteroidal seletivo para a COX-2, você reduz os efeitos gastrointestinais. Então, esse paciente tem, por exemplo, menos evento adverso estomacal, menos úlcera, menos sangramento. Só que o que os trials dos inibidores seletivos da COX-2 mostraram? Que esses pacientes tiveram mais evento cardiovascular, mais AVC, mais infarto. Então a mensagem é, não adianta a gente pensar simplesmente que eu vou bloquear a COX-2 porque ela está expressa só na inflamação. A gente precisa pensar no perfil de paciente, qual o risco que esse paciente tem mais, né? O risco de TGI, risco cardiovascular, para a gente ir selecionando COX-1, COX-2. Perfeito, né? E como exemplo de anti-inflamatórios pouco seletivos para COX-2, a gente tem o ibuprofeno, a indometacina, o diclofenaco. Já os que são mais seletivos para COX-2, a gente pode citar o meloxicam, o celecoxib e a nimesulida. E além disso, a gente tem os super seletivos para COX-2, como o etoricoxib. Então, a nossa tendência atual é exatamente isso que você falou. Nos pacientes que têm mais alto risco de efeitos adversos gastrointestinais, como sangramento por doença ulcerosa péptica, a gente vai preferir as medicações mais seletivas para COX-2. Já naqueles pacientes com alto risco cardiovascular, de infarto, de AVC, que precisam de usar um anti-inflamatório, que geralmente a gente evita, a gente vai evitar também aquelas medicações seletivas e super seletivas para COX-2. Perfeito. E trazendo um pouco de evidência reumatológica aqui para a mesa, se a gente tem um paciente com osteoartrite e que ele não tem, por conta de risco, perfil de segurança, uma forte indicação de bloqueio não seletivo ou de bloqueio seletivo da COX-2, o que a gente sabe é que o diclofenaco talvez tenha um papel analgésico mais interessante nesse perfil de paciente do que outros anti-inflamatórios não esteroidais. Então, extrapolando isso para, por exemplo, um contexto de trauma ou pós-cirúrgico, se é um paciente que ele não tem um risco de TGI relevante, não tem um risco cardiovascular relevante, que você não precisa levar isso tanto em consideração, talvez o diclofenaco seja uma opção mais interessante do ponto de vista analgésico. E uma outra coisa importante dos anti-inflamatórios, Guilherme, é que eles têm uma absorção intestinal, uma absorção no trato gastrointestinal não tão interessante. Então, o que a gente pode utilizar, por exemplo, no caso da nimesulida, é a associação com a molécula chamada beta-ciclodestrina, que aumenta a absorção dessa medicação no trato gastrointestinal. Excelente. E não só na reumato, né, essas medicações, por ter um efeito analgésico e anti-inflamatório muito significativo, elas são muito interessantes para o manejo de dor aguda de qualquer etiologia, incluindo as traumáticas, como lesões por contusão ou entorse. Então, nossos colegas que trabalham no pronto atendimento, eles utilizam essas medicações com bastante frequência. Sim. Além disso, uma outra situação em que é muito utilizada é para controle de inflamação e de dor no pós-operatório. E a gente tem alguns dados muito interessantes em relação ao uso de anti-inflamatório nesse contexto, que mostrou que o uso por curto período, não mais do que 7 dias, não foi associado a prejuízo da função renal nos pacientes que tinham rins previamente saudáveis, além de não aumentar o risco de infecções da ferida operatória e nem aumento de risco de eventos gastrointestinais, que é muito interessante. Perfeito. Acho que, novamente, é uma mensagem que remete um pouco ao que a gente falou dos glicocorticoides.
Se a gente utiliza essas medicações em pacientes que a gente entende que essa medicação será segura, a gente não costuma ter problemas, né? E fazendo agora uma ponte entre o médico de família e comunidade, o médico que está lá no pronto atendimento, e nós, reumatologistas, também que vemos muito isso, a dor lombar, né? Uma queixa extremamente comum de consultório, extremamente comum de pronto-socorro, e que muitas vezes tem uma instalação aguda ou subaguda. E esses pacientes, normalmente eles têm muito benefício também com o uso dos anti-inflamatórios. Mas uma outra medicação que tem um perfil legal para esses pacientes com uma dor lombar aguda ou subaguda são os relaxantes musculares. Um exemplo de medicação é o carisoprodol, que é uma medicação que é semelhante ao GABA, então ela é GABAérgica e ela tem um potencial de relaxamento muscular e adjuvância nessa dor lombar que é muito interessante. Existe inclusive formulação para facilidade posológica do paciente que tem anti-inflamatório, carisoprodol como relaxante muscular, paracetamol como um adjuvante analgésico e a cafeína, porque a gente sabe que o relaxante muscular ele pode ter um pouco de efeito colateral no sentido de sono, a cafeína então para evitar esse efeito colateral. Exatamente. Como você falou, a gente também tem que tomar cuidado com os relaxantes musculares, porque ele também tem seu perfil de efeitos colaterais. Por exemplo, a sonolência, como você citou, às vezes também pode dar tontura, cefaleia, e no contexto de dor aguda a gente deve limitar o tempo de uso e não passar por mais de 3 meses geralmente. Por quê? Porque geralmente quando a gente usa por tempo prolongado, o paciente pode ter síndrome de abstinência quando a gente vai fazer uma retirada abrupta da medicação. Então a gente tem que ficar também bem atento em relação a isso. Perfeito. Você quer trazer para o pessoal agora que a gente falou sobre glicocorticoides, anti-inflamatórios, relaxante muscular, o que você deixa de mensagem aí, de take-home message para o pessoal? Tá, então como mensagem final, né, como a gente conversou, a inflamação ela tem um efeito muito importante na reestruturação dos tecidos e no restabelecimento da homeostase, mas junto com isso, ela vem com bastante efeito colateral, como dor e limitação. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, em relação a esses sintomas, porque nós, como médicos, nós temos o poder de ajustar as medicações para que esses sintomas sejam mais leves e o paciente consiga passar por esse processo inflamatório com maior tranquilidade. Mas para a gente fazer isso com segurança, a gente sempre tem que avaliar as particularidades e as comorbidades do paciente para que a gente escolha o perfil de medicação com menor risco. Perfeito, Guilherme. E se eu pudesse novamente voltar nessa coisa que eu já falei outras vezes aqui ao longo do videocast, se o paciente precisa dessas medicações, avalie o perfil de segurança, como você falou, mas sempre usar pelo menor tempo possível e na menor dose possível. Isso é válido especialmente para os glicocorticoides, mas também é importante para os anti-inflamatórios não esteroidais e, por exemplo, para os relaxantes musculares, como o carisoprodol. Conhecendo esse perfil de segurança dos pacientes, conhecendo o perfil de efeitos adversos das medicações, eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir trazer mais conforto e de forma muito segura para os pacientes em estado de pós-trauma ou pós-cirúrgico. Era isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje. Foi um prazer estar aqui com o Dr. Guilherme Balbi, meu colega e meu amigo, e espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. E até a próxima, pessoal. Até mais. Áfia, viva o melhor da medicina.